Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal CFPX. Tudo bem, pessoal? Vamos nesta aula dar continuidade aí, né, e segmento no conteúdo de controle dimensional. Na verdade, né, nós estamos aí abordando o controle dimensional dentro da questão de metrologia, tá? Então, vamos na aula de hoje recapitular um pouquinho, né, do que vimos na aula anterior, né, e, né, para complementar aí o nosso conhecimento de metrologia, nós vamos, né, treinar um pouquinho a leitura, ou pelo menos revisar um pouquinho da leitura de instrumentos na aula de hoje, ok? Tá? Então sejam bem-vindos, vocês que já estão entrando aí em nosso canal, tá? Não esqueçam de deixar aí, né, o seu comentário no nosso chat, o seu boa noite, tá? E também ali fiquem à vontade para compartilhar nosso link e também para deixar o seu like aí e ajudar no nosso canal, tá bom? Vamos lá então para a nossa aula? Vamos aqui, né, pegar a nossa apresentação, né, e vamos iniciar aqui, né, o nosso conteúdo, tá? Estamos aí na nossa quinta aula, tá ok? E, né, hoje vamos fazer essa breve revisão, né, e trabalhar um pouquinho da leitura de instrumentos, né? Vamos verificar os principais instrumentos, os mais comuns, tá? O paquímetro, relógio comparador, tá? E também o micrômetro, tá bom? O que vimos na aula anterior, né? Nós vimos que na escolha de instrumentos, tá, durante uma atividade, nós temos que, né, estar atentos à resolução que vamos utilizar, tá? Então é diferente nós utilizarmos uma trena, né, uma escala, um paquímetro ou um micrômetro. Qual que é a tolerância do processo, tá? Identificamos a tolerância do processo, tá? E dividimos por 10 para relacionar com a resolução do instrumento. Tá? Então, demos um exemplo na aula passada, que era um termômetro. Tá? O processo requer uma variação de mais ou menos 1 grau. Qual a resolução do instrumento, do termômetro? Tem que ser 1/10 dessa tolerância. Tá? 0,1 ou 1/10 de grau, no caso. Tá? Nós vimos também que na prática nós podemos considerar 1/4, também é um limite aí, né, para se aceitar, né, um instrumento dentro de uma resolução adequada para esse processo. No caso, né, eu poderia estar trabalhando aqui, né, 1 dividido por 4, uma resolução de 0,2, por exemplo, centésimo, já seria, né, aceito. Tá? Também nós vimos que outra característica geral de instrumentos seria a faixa de medição. Tá? E lembramos aí, no caso de uma balança, por exemplo, tá? Uma balança de, né, 100 gramas, né? 10% da faixa, né? Se fosse de 0 a 2 a 100, né, o range seria 98, né? Então vamos supor aí que a faixa de medição seria 9,8 gramas. Então eu poderia utilizar a partir de 10 gramas aproximadamente. Tá? Então na nossa ilustração nós vemos aqui, né, o exemplo de um micrômetro. Opa, deixa eu trocar a cor aqui do nosso marca-texto, né? O micrômetro, por exemplo, né, é indicado, né, por uma tolerância de processo aí, né, 10 vezes, né, maior do que a sua resolução. Né? Essa seria a lógica. Tá? E isso, né, é uma boa tolerância de processo. Tá? E temos aqui também, né, mais aqui abaixo do nosso lado direito, tá? Informações técnicas de uma balança, por exemplo, só para a gente ter uma noção. Tá? Então
Então nós vemos aqui que essa balança tem um range, né, de medida de 20 gramas até 3.000 gramas, tá? Ok? E ela mede aqui numa resolução de 1 grama. Então todas as informações pertinentes a esse equipamento, né, no caso no instrumento, é indicado no próprio equipamento muitas vezes, tá bom? Beleza? Então vamos seguindo então, né, com outros termos, né? Outros termos que nós visualizamos também na escolha de um instrumento, né, foi a precisão e a exatidão. Já trabalhamos bastante esse conceito, tá, de precisão e exatidão. Na aula passada, nós vimos que ele está relacionado ali, primeiramente, com a variação entre medidas. Tá? Vamos supor, 3 medições. Quanto que está variando entre elas? Essa seria a precisão. A exatidão. Esses valores em relação a um valor verdadeiro de referência. Está próximo ou está distante? Isso seria a exatidão. Ok? E vimos que um equipamento relacionado com precisão e até mesmo com a exatidão, tá, seriam os blocos padrões, né? E aqui na imagem abaixo nós vemos um kit de bloco padrão, tá? Para que eles são utilizados? Em vários processos que é necessário aferir a precisão e a exatidão de um instrumento, tá? Imagine um paquímetro, né? Nós vamos fazer medições repetidas vezes, tá? Para verificar, né, num mesmo padrão se vai haver uma precisão, ou vamos utilizar vários blocos sequenciais para verificar a sua exatidão, tá? Isso seria a base, né, da análise de precisão e exatidão de qualquer instrumento. Também comentamos na aula passada, né, e também, né, recapitulando, nós vimos ali dentro de alguns instrumentos específicos, né, o que são necessários para fazer esse controle dimensional e controle de tolerâncias, né? Então nós vimos, por exemplo, os paralelo-ópticos, tá, que são requisitos na calibração do micrômetro, por exemplo, tá? O nível bolha quadrangular, né, que é utilizado, por exemplo, para fazer o nivelamento de um desempenho, tá? Vimos o relógio comparador, né, que tem múltiplas funções. Pode ser utilizado com a base magnética, com súbitos, né, e anexos aí a outros equipamentos, como por exemplo o traçador de altura, né, e nós vamos verificar um pouquinho mais do relógio comparador na questão de sua leitura hoje. Já comentamos um pouquinho dele na aula passada, somente ali de sua característica, tá? Ok? Bem, né? Também, né, nós vimos aí, né, que, né, o desempenho, né, ou às vezes vários instrumentos são utilizados em conjunto, tá? Então muitas vezes o desempenho vai ajudar num processo de análise de paralelismo, de perpendicularidade, tá? Inclusive, nosso intuito nas aulas futuras é analisar alguns procedimentos, tá? Então hoje nós estamos focando na leitura, porém, né, a gente vai verificar ainda em aulas posteriores, né, como que seria alguns procedimentos de controle dimensional, tá ok? Então vocês viram que é uma sequência que nós iniciamos do básico, né, e estamos ali, né, evoluindo para chegar em alguns procedimentos. Ok? Nas ilustrações aqui nós temos alguns exemplos, né? Aqui, né, temos a mesa para o controle, né, dessas tolerâncias, né, que nós vamos analisar, que é o desempenho, tá? Sobre o desempenho, muitas vezes nós utilizamos aqui, né, suportes, tá, para relógio comparador, apalpador, enfim, né?
Temos suportes, por exemplo, para apoio de micrômetro, né? E também, né, equipamentos específicos para fazer ali, né, por exemplo, o controle de cilindricidade, tá? O batimento radial, tá? Que é o entrepontos, tá? Esses equipamentos são pertinentes a esses processos que eu acabei de comentar, né, para se fazer o controle dimensional das tolerâncias, ok? Bem, também vimos, né, que já antecipadamente vimos que existem procedimentos como, por exemplo, da calibração do micrômetro, né? Então nós vimos ali, por exemplo, né, a ISO 3611, né, que fala da calibração, né? Tem a EBNT, né, 6165, tem norma europeia, que é a DIN, né, 863, né? E várias outras normas que se relacionam, né, com esses procedimentos, né? Então nós vimos que, né, no caso de uma calibração, vários instrumentos são utilizados junto com alguns equipamentos. No caso da calibração do micrômetro, vamos precisar de bloco padrão, dos paralelos ópticos, né, de um projetor monocromático, do termigrômetro, né? Por quê? Vamos fazer os controles, né? Antes mesmo dos controles, nós vimos que é necessário, né, dentro do próprio procedimento, verificar a questão de limpeza, né, para tirar resíduos do equipamento, a inspeção visual, para visualizar e verificar possíveis danos no equipamento, tá? A questão de ambiente, por exemplo, estabilização da temperatura, tá? E o próprio equipamento que vamos utilizar, né? Verificação da calibração dos padrões que serão utilizados, né? Então vamos ter lá blocos padrões, tem esses blocos que calibram outros instrumentos, também sofrem avaliações, ou seja, eles são calibrados, tá? E depois nós podemos, enfim, né, aplicar os procedimentos efetivos da calibração ou da medição, que são os desvios e tolerâncias que serão verificados, né? No caso do micrômetro, são três, né, requisitos para ser aprovado esse micrômetro: os erros de planeza e paralelismo. Referente a quê? Referente à face deles, né? Que é o batente e o fuso. Então vai ser analisado ali através do paralelo óptico, né? Lembra que né, essa análise é feita, né, através de um conceito, né, de reflexão, tá? O cristal, se ele for deformado, né, de forma irregular, ele acaba criando, né, alguns, né, desvios na luz, tá, que refletem na sua face sobre pressão. Isso acaba criando ali, né, um efeito que vai ser de algumas estrias, tá, que podem ser duplas ou simples, né? E a calibração do micrômetro é baseada na análise dessas estrias criadas no desvio da luz sobre esse bloco óptico, tá ok? Tem alguns vídeos no nosso canal aí, né, que está demonstrando a prática que nós fazemos no controle dimensional de mecânica, e uma das práticas é justamente a calibração do micrômetro, tá ok? Eu convido vocês a visitar também o nosso canal e analisar, né, e verificar, aliás, né, esses vídeos, tá? Tem alguns vídeos lá interessantes, tá bom? Aliás, né, deixo meu boa noite aí também a quem já está aí nos acompanhando. Não deixem de postar aí no nosso chat, né, as suas dúvidas, tá? A nossa equipe vai analisar, né, e vai retornar aí, né? A gente pode responder, né, na próxima aula, responder individualmente aí pelos nossos grupos de estudo também, tá? Normalmente a gente vai trazer as dúvidas nas próximas aulas também, tá bom? Beleza? Então vamos lá, tá bom? Bem,
vimos esse exemplo na aula passada e comentamos um pouco. Também na aula passada nós vimos do relógio comparador, como eu havia dito, mas eu comentei superficialmente sobre a leitura. Vamos recapitular um pouquinho dessa leitura um pouco mais detalhadamente, tá? Então aqui nós temos dois exemplos de relógio comparador, tá? Então tem aqui uma ilustração, né, que mostra aqui, né, o mostrador, o ponteiro e o contador de voltas, tá? Ok? Esse, né, equipamento, nós já vamos analisar uma característica dele, tá? Então notem que ele tem uma indicação, tá? 0.0.01, né, traço 10 milímetros. O que isso significa? Vamos identificar esse equipamento, né? Isso é referente à resolução e também à faixa de medição. Lembra desses dois conceitos que nós vimos? Agora já estamos aplicando. Então, esse equipamento tem uma resolução que nós falamos que é centesimal. Tá? Então, é 1/100º. O que é 1/100º? A distância entre cada traço do meu mostrador. Então, resolução vai ser sempre isso. A menor medida visualizada no meu equipamento. Tá? Eu posso identificar menos de meio, né? Menos, aliás, de 1/10, né? 1/100º no caso, né? Esse equipamento possibilita, sim, você ter uma medida intermediária da mesma maneira que nós fazemos na trena ou na escala. Lembram que eu já comentei sobre algarismos significativos, né? E já abordamos esse contexto também, né? Da leitura que nós executamos, né, no instrumento e da diferença com a resolução do instrumento. Alguns instrumentos possibilitam que nós, né, interpolamos um resultado, né, para ter uma precisão maior. Ok? Tranquilo até aí? Mas vamos lá, né? O que acontece com o relógio, tá? Comparador é que justamente ele compara medidas, tá? E no caso desse equipamento aqui centesimal, conforme nós movimentamos a sua haste, né, o ponteiro vai se movimentar para a esquerda ou para a direita, ok? Então, nesse caso, nós temos que o relógio, né, ele pode ter um valor praticamente negativo ou positivo. É isso que nós temos que tomar cuidado ao se utilizar esse equipamento, tá? Então notem aqui que nesse caso aqui, ó, se o zero é a minha referência, né, nesse equipamento ao meu lado direito, né, eu tenho 4 traços. Esses 4 traços, né, indicam a medida que ele está apontando ali. Então notem que no caso aqui, né, 4 vezes 0,01, que é a resolução. Tá? Então a leitura direta aqui, ó, a leitura direta seria 0,04 milímetros. Tá? Só que não podemos esquecer que tem uma segunda leitura também nesse instrumento. Tá? A segunda leitura é aqui no contador. Tá? E aqui no contador nós vemos que eu já dei uma volta. Tá? Ou seja, significa que o meu ponteiro do mostrador ele já percorreu um percurso completo e está na segunda volta. Então eu tenho mais uma volta inteira. E lembra que eu comentei na aula passada? Esse instrumento é dividido em 100 partes. 100 vezes 1/100º significa que eu vou ter 1 milímetro. Tá? Então, ou seja, né, o valor realmente mostrado agora nesse instrumento é 1,0
né, 0,4 ou 1 milímetro e 4 centésimos de milímetro, ok? Segura essa informação, vamos analisar aqui a imagem ao lado. Então note que na imagem ao lado, né, eu posso partir já do pressuposto de verificar quantas voltas eu tenho. Eu já verifiquei aqui que também tem uma volta. Então 1 milímetro já é contabilizado. Tá? Só que quando eu vou analisar aqui, né, o ponteiro e verificar os centésimos, eu vejo que realmente ele não completou a volta. Faltou aqui, ó, 3 milímetros, né, 3 traços para completar. Esse é o caso que eu vou subtrair, né, menos, né, 3 centésimos. Tá? Então, menos 0,3, porque são 3 traços. Tá? Eu vou chegar no valor de 0,97. Ok? Então, 0,97 milímetros. Então, esse é um, né, instrumento centesimal. O milesimal é a mesma dinâmica. Só que ao invés de trabalharmos, né, uma volta como 1 milímetro, nós vamos considerar que a volta, né, é 1/10 de milímetro. Tá? Ok? Então, só para a gente recapitular e fixar o que comentamos na aula anterior. Beleza? Ainda dá para fazer uma análise um pouco diferente, né? Vamos lá. Né? Aqui, ó, né, é a questão que eu tenho aqui, né, 4, né, centésimos e aqui eu também tenho 4 centésimos. Né? Qual que é a nossa preocupação, então? Verificar se realmente é 4 centésimos que eu estou medindo ou se no caso aqui, ó, é 1 milímetro e 4 centésimos. Ok? Mesma posição do ponteiro e duas medidas diferentes do mesmo instrumento. Tá? Ok? Então notem que um é realmente 4, né, centésimos, a medida é coletada, no outro é 1 milímetro e 4, né, centésimos. Tá? E, né, normalmente, né, um dos procedimentos também que nós podemos analisar, né, com esse instrumento é os procedimentos para medições indiretas. Tá? Para uma possível medição indireta, a lógica é a seguinte, né? Nós vamos tomar uma dimensão em cima de um valor verdadeiro convencionado, ou seja, um bloco padrão. Então imagine que eu tenho um bloco padrão de 10 milímetros. Tá? Então é um valor verdadeiro convencionado. Aí a partir dessa referência, eu posiciono o meu relógio sobre esse padrão, tá? Zero o instrumento nessa posição de 10 milímetros. O que eu tenho agora? Eu tenho um ponto de referência. Tá? E ao deslocar esse, depois de zerado, ou seja, né, posicionado na minha referência, ao movimentar para uma outra peça, tá, nós vamos analisar, né, o valor diferencial. Tá? Ok? Ou seja, o valor lido no instrumento. No caso aqui, né, o valor lido no instrumento, né, a gente percebe que faz um percurso aqui anti-horário, tá? Ele vai ser subtraído do valor nominal que a gente convencionou. Nós convencionamos 10 milímetros. O valor lido, né? Notem que aqui no valor lido, vamos analisar um pouquinho mais de calma. Só vou limpar aqui para fazer uma outra referência. Tá? Imaginem que, vou pegar uma outra cor também. Entre o 0 e o 90, eu tenho 10 traços. Entre o 90 e o 80, eu tenho mais 10 traços. Né?
e entre o 80 e o 70 também, tá? Então, cada parte aqui, ó, eu tenho, né, 10 traços, eu tenho 0,1. 0,1, tá? Então, tenho 0,1 aqui, no primeiro entre o 0 e o 90, 0,1 entre, né, o 90 e o 80, né? E eu teria 0,1, só que não chegou, né, no 70. Ficou um tracinho a menos, né? Então aqui quase chegou no 0,1. Eu não tenho um décimo, eu tenho quase um décimo. Na verdade, eu tenho 9 milésimos, 9 centésimos, né? Casa centesimal, tá? Eu teria 9 milésimos se fosse o relógio milesimal, tá? Essas três medidas que eu verifiquei me dá, concorda que vai me dar 0,29 milímetros ou, né, 0,29 ou 29 centésimos de milímetro, tá? Essa foi a leitura, tá? Essa foi minha leitura parcial. Por quê? Porque eu ainda não visualizei, tá, o segundo item aqui, que é o contador de giros. E o contador, ele diminuiu, né? Ele estava 0, né? Estava aqui no 10. Ele diminuiu dois números, tá? Isso quer dizer que ele diminuiu 2 voltas. Eu tinha deixado ele no 0, tá? Ele caiu para o 9 e caiu para o 8. Não chegou no 7 ainda. Então, eu vou contabilizar inteiras 2 voltas. Lembra que nesse instrumento 2 voltas corresponde a 2 milímetros? É por isso que eu tenho 2 milímetros, né? E 29 centésimos de milímetro nessa leitura. O que é esse valor? É o valor que eu vou fazer a subtração em relação ao meu valor verdadeiro. Parece um pouco complexo, né? Mas é uma boa, né, solução para muitos casos de fazer ali uma verificação, uma análise de, né, por comparação, tá? Então, o resultado final da dimensão da peça desejada, né, vai ser, né, o valor verdadeiro, que é o 10 milímetros, tá? Subtraído, né, do valor lido do instrumento, né, que é o 2,29, né, e eu teria aí, né, o valor da minha peça ali, né, por comparação, tá bom? Ok? Só para vocês terem um fechamento em cima da leitura do relógio comparador. Tá? Às vezes podem surgir dúvidas. Possivelmente esse próximo instrumento vocês já conhecem, né? Ainda não abordamos profundamente ele, porque, né, ele vai ter sempre uma tratativa bem mais específica, né? Que é o paquímetro. E o paquímetro, né, só para a gente recapitular também, entendeu? Tem algumas características aqui de múltiplas funções, tá? É sempre interessante a gente ressaltar, né, que ele tem múltiplas funções. Ele faz medições externas, internas e também, né, profundidade, ressaltos, ok? No caso aqui, né, alguns itens, né, de atenção, por exemplo, numa calibração, tá? O item 1 e 2, que são as orelhas, né, normalmente elas não podem ter nenhum dente, nenhum arranhão ali na superfície de medição. Bem como no item 8 e 9, que é os encostos. Numa possível inspeção visual, lembra do procedimento que nós vimos na aula passada? Limpeza, estabilização de temperatura, né? Isto também é válido na calibração do paquímetro, tá? Então, o que é visualizado? O que é visualizado normalmente, né, é se há alguma interferência que pode, né, ocasionar um erro de leitura.
tá? Então, os encostos, né, junto aqui com os bicos, né, a parte 7, né, que é o bico fixo, e a parte 10, que é o bico 9, né, junto com as orelhas, são itens de, né, relevância. O item 14, né, apesar de ser não tão muito utilizado, mas é muito útil, tá? Ele faz medidas de profundidade, ok? Nessa parte aqui, né, nós podemos ressaltar essa face, né, da parte do encosto, tá, do paquímetro, e a parte traseira, né, que é a parte móvel. Então temos uma parte fixa né, superior da cabeça do instrumento, e a parte, né, a parte da cabeça da orelha fixa e da orelha móvel, né, fazem parte de né, também uma das opções de medidas, que é de ressalto, tá? Ok? Aqui não está ilustrado, mas também é uma das funções, tá bom? E o que nós temos a grande dificuldade, né? Na leitura, porque da mesma maneira que no relógio comparador nós fizemos a leitura em duas etapas, né? Nós olhamos no relógio comparador a parte do mostrador, né? E a parte do contador de voltas. No paquímetro, nós também vamos ter esse mesmo princípio. Uma leitura na escala fixa, tá? Aqui é o item 13, né? Vai ser aí o item da escala fixa. Só que a escala fixa, né? O item 13 e o item 6, né? A escala fixa dele é dividida em dois sistemas. Vocês perceberam que na aula de hoje a gente está agregando vários conhecimentos que já tratamos individualmente? Já falamos de sistemas em inglês, sistema de medição, né? Ok? Esse instrumento tem os dois sistemas, tanto o polegada, né, que é sistema inglês, quanto o, né, sistema do SI, que é o métrico, no caso aqui, né, milímetros, tá bom? Então se torna um pouco mais complexa a leitura, né? E o vernier, né, ou o nônio, tá? O que significa esse nônio, tá? O nônio, basicamente, é eu pegar 1 milímetro e dividir esse 1 milímetro em algumas partes. Por exemplo, peguei 1 milímetro e dividi por 20 partes. Ou no caso aqui, esse daqui, ó, dá para a gente perceber que nessa ilustração, né, 1 milímetro foi dividido em 50 partes. Tá? Essa ilustração. Ok? Eu poderia, né, ter algum paquímetro mais específico que teria resolução, né, de 1 milímetro dividido por, né, 100 partes. Aí seria centesimal. Tá? Ok? Então nós vamos ver alguns tipos de verniers ou nônios, tá, para paquímetro. Tá, ok? Bem, acho que o resto aí, né, o cursor, né, o parafuso de trava, também já dá para ter uma noção da funcionalidade deles, né? Só para apresentar um pouquinho como que seria esse instrumento, tá? Vamos, a princípio, pegar o paquímetro de resolução de 5 centésimos, tá? Então, o que nós podemos, né, analisar desse instrumento? Primeiro, a escala fixa vai ser sempre dada em uma, né, resolução maior do que a resolução do próprio instrumento. A escala fixa é 1 milímetro. O que significa isso? Que cada traço aqui, ó, da escala fixa, né, no sistema métrico, eu considero 1 milímetro. Tá? E no nônio? No nônio, conforme a gente havia dito, eu vou pegar esse 1 milímetro e dividir, no caso aqui, ó, por 20 partes. 0,1 dividido por 20 na calculadora vai me dar o valor aqui de, né,
0,05. Então notem que aqui, ó, eu tenho, né, 20 partes, né? Ou seja, 0,1, né, dividido, né, por 20. Ah, mas está escrito 10 lá. Notem que está escrito 10, né? De 0 a 10, mas tem uma subdivisão no meio, né? Então, é 0, aí meio, aí depois tem 1, aí tem 1,5, 2, 2,5, tá? Então, é por isso que eu divido por 20. É a quantidade de traços. Os números só estão para ajudar na interpretação, tá bom? 0,05. Qual que é a dica aqui para a gente fazer a leitura? É a gente perceber que o alinhamento, né, do traço do nônio com o traço de cima indicaria, né, qual o valor que eu utilizaria nas casas decimais, ou centesimais no caso. No caso aqui, notem nesse traço aqui, ó, ele está entre o número 4 e entre o número 5. Até o número 4, eu posso contabilizar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 8 primeiros traços, tá? Aliás, eu contaria o nono também, né? Porque é o nono que é o interesse, tá? Eles não estão alinhados com nenhum número, nenhum traço da escala fixa, tá? Ok? Então, né? Somente um dos traços do nônio que vai se alinhar com a escala fixa, tá? Mas eles são importantes para me contabilizar a medida, porque 9 traços significa que eu vou multiplicar 9 vezes, né, o menor valor de cada traço, que é 0,05. E essa multiplicação, né, vai me dar aqui um valor de 9 vezes 0,05 de 0,45. Tá? 0,45 já é a leitura que eu tive no meu nônio. O que faltou nós verificarmos? Né? A leitura da escala fixa, certo? Na escala fixa, nós lembramos que a resolução aqui, ó, cada traço seria, né, um, né, décimo de milímetro. Tá? Um décimo de milímetro. Deixa eu só colocar certinho ali, tá? Pra gente fazer uma aqui, ó, 0,1 décimo, tá? Eu vou contabilizar aqui, ó, do zero, da faixa do zero, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passou um pouquinho do 7, mas não chegou no 8. Ou seja, eu tenho certeza aqui que esse 0,1 eu vou multiplicar por 7. Aí é fácil, né? Aí é só somar 7 milímetros no valor do nônio. Né? Vocês viram que propositalmente eu fiz uma inversão aqui né, da sequência de medida. Normalmente o pessoal primeiro lê a escala fixa, que é mais fácil, tá? E depois lê o nônio. Tá? Mas de qualquer maneira, são dois passos. São duas medidas que serão somadas. É isso que eu quero que vocês percebam. Da mesma maneira que nós somamos e verificamos, né, em duas partes a medida do relógio, o paquímetro funciona da mesma maneira e, né, o micrômetro também vai funcionar dessa maneira. Tá? Então o valor final, né, vai ser 7,45. Tá? Dá para a gente verificar aqui. Ok? Então notem aqui, ó, escala fixa milímetro,
né? 7 traços, né? Deu 7 milímetros, tá? 7 milímetros. Aqui é milímetro, tá? Não é décimo de milímetro não, tá? Ok? No nônio, né? Deu 9 traços, né? 9 vezes, né? 0,5 deu 45. Ok? Então aqui só para ampliar aqui, ó, nós vimos que entre o 4 e 5 deu 45. Ou seja, se chegasse, né, no 50, aqui no caso, né, deu 40, né, que a gente mudou a imagem, esqueci, né? Ah, não, é aqui mesmo, desculpa, gente, tá? Eu estou verificando aqui. Então, se chegasse no traço do 5, né, seria 50. Se alinhasse no 4, seria 40. O que acontece aqui, né? Dependendo da posição que você faz com o instrumento, uma pessoa diferente que faz a mesma leitura poderia ver 0,40, tá? Ou poderia ter alguma pessoa que inclinasse um pouquinho o instrumento e ia fazer uma leitura de 0,50, tá? Ou seja, vocês perceberam que a dúvida na leitura está caindo sobre a casa centesimal, se ela aumenta ou se ela diminui, tá? Pessoal, é por isso que na leitura de um paquímetro eu não posso colocar só 0,4. Eu não posso trabalhar em décimos. É errado fazer a leitura com um paquímetro e, por exemplo, colocar 7,4, tá? Porque isso significa que eu estou jogando a dúvida sobre o 4 e não sobre a casa centesimal, tá? A minha dúvida é a casa centesimal aqui no caso, ok? Eu não posso migrar essa dúvida para a casa, né, de menor, né, relevância, tá? Ok? Porque o 4 praticamente está, né, definido ali, ok? Então, um erro comum ao se anotar a medida é colocar décimos ao invés de centésimos, quando se utiliza o paquímetro, ok? E temos, né, outros modelos de instrumentos também, né, que no caso aqui, o que mudou nesse instrumento? A escala fixa é 1 milímetro, tá? 1 milímetro. É um erro de digitação aqui, ok? Então, a escala fixa, eu tenho 1 milímetro, tá? Ok? O que eu fiz com esse 1 milímetro? Dividi ele em 20 partes? Não, dividi ele em 50 partes. Tá? Então, dividido por 50 partes, nós teremos aqui, né, uma resolução de 0,02. Ok? Mesma coisa. Vamos analisar, né, qual foi o alinhamento. Né? Vamos ampliar aqui para a gente verificar. Tá? Então, note que o alinhamento aqui, ó, a gente vai tentar identificar entre o nônio, né, com a escala fixa. Então, a escala do nônio com a escala fixa. Vamos analisar qual que é, né, o alinhamento. Entendeu? Então, nós vamos verificar aqui. Primeiro, notem que, né, o 0, né, e o último número, que seria o 10, estão quase alinhados. Tá? Estão quase alinhados. Né? Mas parece que esse daqui é o que está mais alinhado, por exemplo. Tá? Vocês perceberam que quanto mais eu divido o meu nônio, mais difícil fica a leitura. Então, o paquímetro 0,02 é um pouco mais raro de se encontrar em uso, justamente porque, né, num possível processo de calibração, ele, né, é muito mais fácil reprovar, por causa daquele
exame que nós falamos lá de exatidão. Ele pode variar muito na leitura. E ele não passa num teste de, né, precisão e exatidão. Tá? O 0,5, né, seria, né, um instrumento, né, que ele daria ali, né, uma precisão e uma exatidão, né, melhor ali, sem muita variação. Né, mas a resolução dele é melhor. Então, exatidão, né, e precisão, né, são conceitos que às vezes não está ligado com a resolução. Na verdade, aqui até complica. A resolução, né, melhor, né, interfere na exatidão e na precisão desse instrumento. Tá? Ele tem uma melhor resolução, sim, mas pode ter mais variação por causa do nônio. Ok? Só para a gente relacionar com esses conceitos que acabamos de ver. Tá bom? Então, mais uma vez, né, se vimos dois tipos de sistemas no SI, né, que é milímetros. Mas esse mesmo instrumento que é milímetro também é polegada. Como funciona? Da mesma maneira. Só que na escala fixa vai ser polegada. Então, no caso aqui, né, cada parte da escala fixa vai ser uma fração de polegada. Mas que fração? É a polegada dividido por 16 partes. Tá? Ou seja, 1/16. Porque polegada a gente trabalha sob forma fracionária, certo? Então, 1 polegada dividida por 16 dá 1/16 de polegada. E o nônio, o que é? O nônio é o mesmo sistema. É a escala fixa dividida pela quantidade de partes. Quantos traços eu tenho na escala fixa? Na escala fixa eu tenho 8 traços. Então, é 1/16 dividido por 8. Pessoal, matemática básica, multiplicação de frações. Tá? Na verdade, divisão de frações. A divisão de frações, né, se procede, né, transformando a divisão numa multiplicação pelo inverso. Então, se eu estou dividindo, né, por 8, tá, e todo número eu posso considerar que ele é dividido por 1, tá, o inverso seria, né, a multiplicação de 1 por 1/8. Então, notem que aqui eu inverti. O 8 era para estar em cima, eu inverti, coloquei embaixo. Tá? Esse processo, tá, é a matemática aplicada aí a frações. Tá? E, deixa eu só limpar aqui, beleza. O resultado, tá, dessa multiplicação, né, o produto dessa multiplicação é 1 vezes 1 dá 1 mesmo, e 16 vezes 8 dá 128. Ou seja, né, 1/128 avos de polegada. É a resolução da parte em polegadas, da parte fracionária do sistema inglês do instrumento. E a dinâmica de leitura vai ser a mesma. Tá? Então vamos verificar aqui, por exemplo. Né? Na leitura, né, nós vamos verificar primeiramente na escala fixa o valor. Cada traço vale 1/16. Então nós temos aqui ó, a leitura do 0. Primeiro traço, 1/16. Segundo traço, 2/16. Terceiro, 3/16. Quarto, 4/16. 5/16. 6/16. 6 partes de 16 partes. Isso eu simplifico. Divido por 2, vai ficar 3. Divido por 2 também, vai ficar 8. Ou seja, não é comum falar 6/16 de polegada, né? O correto é 3/8, que é a simplificação. Então, 3/8 é o quê? 3/8 é a parte fixa. Tá? E no nônio? No nônio, né, eu tenho aqui
que verificar o alinhamento. No caso aqui, 0 alinhado com 8 significa que eu não tenho, né? Eu cravei a medida, por assim dizer, né? Uma linguagem mais, né, usual, tá? Então, se a medida está cravada, eu não tenho que adicionar nada. Mas vamos supor que o número 4 estivesse alinhado. Supondo que o número 4 está alinhado, eu teria 4 partes de quanto? De 128. Porque 128, né, foi a resolução do nônio que eu acabei de demonstrar para vocês como que chegou nessa resolução. Ok? Então, 428 também dá para simplificar. Dá para simplificar por 4, né? Dividir por 4 dá 1. Divide por 4 embaixo também dá 32. Tá? Ok? Então, eu tenho aqui, hipoteticamente, se tivesse alinhado no 4, né? 3 oitavos na escala fixa e 1,32 avos de polegada na escala do nônio, na escala móvel, né? Que é a medida do nônio. A leitura final, eu poderia converter essa leitura final, tá? Então vamos considerar aqui que eu tenho aqui, né, os valores, ok? Considerando o alinhamento no quadro, a leitura final seria a somatória de 1,3/8 com 1,32. Só para vocês terem ideia, né? Para fazer a somatória de duas frações, nós temos que ter um mesmo divisor, tá? E nós não temos. Um é 8, o outro é 32. Eu tenho que igualar o divisor para 32. E eu já sei como fazer isso, né? Sem muito esforço. Por quê? Quanto que eu tenho que multiplicar o 8 para dar 32? Eu tenho que multiplicar o 8 4 vezes. Tá? E quando eu multiplico o 8 por 4, eu chego em 32. Então também vou multiplicar o 3 por 4. Então 3 vezes 4, 12. Por que eu fiz o inverso da redução da fração? Só para fazer essa conta aqui, ó. 12 mais 1. Tá? O resultado final da leitura desse micrômetro vai ser 13, aliás, do paquímetro, né? 13,32. Beleza? Pessoal, eu tentei explicar aqui, né, resumidamente, né, claro, como que se, né, faça aí, né, a leitura desse paquímetro, né, em resolução em polegadas, tá? No final desta aula, dessa live, eu vou deixar, né, o link, né, de onde vocês encontram as referências que eu terei da aula de hoje, tá? Eu quero agradecer aí, né, ao professor Stefanelli, né, que há muito tempo disponibilizou um recurso interessantíssimo na internet, tá? Faço questão aí de elogiar o trabalho dele porque realmente ajuda muito, tá? Que é os paquímetros virtuais, ok? E você consegue, né, um autoconhecimento sobre a leitura de instrumento através desses links. Então eu também aconselho, né? Nós temos esse intuito mesmo. Disponibilizamos materiais no nosso site e também, né, contribuímos para quem ajuda aí, nesse conhecimento, difundir esse conhecimento. Aqui nós estamos apenas resumindo um pouquinho do funcionamento do paquímetro. É muito mais fácil, né, na prática, né? Bem, né, possivelmente alguns alunos terão a chance de fazer práticas no nosso laboratório, tá bom? Mas por enquanto vamos dar sequência. Ainda tem um outro paquímetro aqui que eu quero comentar, tá? Ok? Esse paquímetro aqui, tá? Também é polegada, porém é o seguinte, ele não é a polegada tradicional inglesa, é a polegada que nós chamamos americana, né? Ou seja, é uma polegada milesimal. E vamos entender um pouquinho como funciona, né? Então notem aqui, né?
na escala fixa, a polegada é dividida em quantas partes? Lembra que lá era dividido em 16 partes, eu tinha 1/16? Aqui, ó, eu posso verificar que uma polegada, que é essa mesma distância do paquímetro anterior, ela foi dividida, ó, em 9 partes a princípio, e cada parte foi dividida em mais 4 partes. Tá? Ou seja, né, se eu contabilizar aqui a quantidade de traços que eu tenho entre uma polegada, eu teria 25 partes. Tá? Ok? Então, cada partezinha dessa, tá, eu teria aí 0,025 na escala fixa. Tá? Então, na escala fixa, cada traço equivale a 0,025. Então, reparem aqui como ficaria uma possível leitura aqui. Tá? O primeiro tracinho, 0,025, né, milésimos de polegada. O segundo, duas vezes esse valor, 0,050. O terceiro, 0,075. O quarto tracinho, 0,100, ou seja, um centésimo. Então, 4 traços, que foi ilustrado ali em vermelho, eu teria 100 milésimos. Aqui, ó, é o número 1. Então, o número 1 é 100, o número 2, 200, o número 3, 300, o número 4, 400, até chegar no 1 polegada. Tá? Ah, passou um tracinho do 4. Se passou um tracinho do 4, eu já sei que eu tenho 4, né, centésimos ou milésimos, né, mais o 0,25. Então é 425 milésimos de polegada. E isso na escala fixa, hein? Nem pulei para a parte do nônio ainda. Porque o nônio vai ser interessante. Ele também tem 25 partes. Tá? E 0,025, que é a menor parte da fixa, dividido por 25 partes, né, vai me dar 0,001. Ou seja, aqui no nônio, né, quando eu alinho, por exemplo, vamos pegar um alinhamento aqui, ó. Aqui, ó, alinhei aqui no nônio, né? Vou até trocar de cor aqui para vocês verificarem melhor, tá? Aqui em roxo, ó. Alinhei aqui nesse traço, que é depois do 10. 1, 2, 3. 3 tracinhos depois do 10. O que eu tenho aqui? 3 tracinhos após o 10. Eu tenho 13. Tá? Então, notem que, né, no 13 aqui, ó, é 13 o quê? 13 vezes 0,001. Então, eu tenho 0,013, ou seja, 13 milésimos no nônio. Tá? Somando isso, claro que eu coloquei o 4 aqui hipoteticamente, né? Vai dar 4, né? 300 e 438 milésimos, tá? Essa é a leitura, tá? Uma foi a leitura do nônio, tá? Que nós acabamos de executar, e outra aqui foi a leitura da escala fixa. Notem que, apesar de ser bem diferente, né, a ideia é a mesma. Tá? A ideia é a mesma. Ok? É mais a gente conhecer o que? O sistema. Nós temos que ter uma noção do sistema, né? Tanto do sistema decimal quanto do sistema centesimal, né? Como a gente transforma centésimos, décimos, né? Também da questão de fracionária, né? Que é o sistema inglês, tá? A matemática básica envolvida no processo, que é a somatória de frações, tá? É possível, né, entender o funcionamento do instrumento. Tá ok? Pessoal, eu sei que é complexo, eu sei que vocês podem ter dúvidas, né? Então, podem deixar suas dúvidas no nosso chat, tá?
Possivelmente ali tem um delay aí das informações que aparecem para mim aqui, tá? Mas caso vocês tenham alguma dúvida, não deixem de postar, que mesmo se eu verifico posteriormente, eu posso trazer a resposta para vocês na próxima aula, tá bom? Ok? Mas antes de mais nada, né? Não esqueçam que tem lá essas referências também no nosso site, tá bom? Aqui só para ampliar e ficar mais fácil, né? Esse tipo de instrumento, né? Então aqui, ó, no caso da nossa leitura anterior, né? O alinhamento foi aqui, né? No nônio, tá? E o tracinho aqui, ó, ficou, né, 3 tracinhos depois do 1. Então depois do 1, né? Eu tenho aqui o 1. Eu vou fazer parte por parte, ó. Na escala fixa, né? Eu li o número 1, né? Que é 1 milésimo, né? Ou, aliás, é 0,1 dá 1 milésimo, né? Aí depois, né, ou 100 milésimos, desculpa, tá? Depois esses 3 tracinhos que passaram aqui, né? Deu 0,75, tá? O correto é falar que eu li na escala fixa, né? É 0, vou até fazer a soma aqui, ó. O correto é falar que eu li na escala fixa 0,175, tá? Ok? Isso foi a leitura aqui, ó, da escala fixa, tá bom? Vamos trocar a cor aqui para a gente fazer a móvel. Na escala móvel, né, é aquele sistema, ó, chegou no 10, né, e passou 3 tracinhos do 10. Ou seja, né, aqui no nônio eu tenho 13 milésimos, né? É esses 13 milésimos que nós vamos acrescentar na medida fixa, por isso que o valor anterior foi 0,188, ou seja, 188 milésimos de polegada. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir mais um pouquinho? Dá tempo ainda? Né? Temos o micrômetro, né? Temos pouco tempo, mas, né, vamos analisar um pouquinho, né, o micrômetro, que a técnica é semelhante, mas até pode ser que vocês aprendam até mais fácil com o micrômetro. Por quê? O micrômetro ele é um instrumento que funciona com um fuso. Então ele vai ter, da mesma maneira que o paquímetro, ele tem a parte móvel, ele tem a parte fixa, tá? E entre o fuso, né, e esse arco tem o batente. Entre o batente e o fuso nós fazemos a medida. Ao rotacionar um tambor, tá, nós verificamos, né, uma linha de referência na bainha, que é onde está marcado o que? 0,5 milímetros. Cada traço vale meio milímetro. Lembra que no paquímetro era 1 milímetro? Aqui é meio milímetro, tá? Para cada volta completa, né, nós percebemos que o tambor avança meio milímetro. Então, para rotacionar 1 milímetro, para aparecer 1 milímetro na linha de referência, eu tenho que dar 2 voltas, tá? No tambor. Como que eu pressiono a peça sobre esses batente e fuso? Somente pela catraca, tá? O tambor só serve para agilizar na rotação, né? É essencial que a medida seja feita somente pela catraca. E o micrômetro é um instrumento mais sensível, tá? Ele não está sujeito aí, né, a operações mais bruscas, que até mesmo nem o paquímetro seria, né, indicado para isso, tá? Mas ele é mais sensível que o paquímetro ainda. Pra você ter ideia, né? Normalmente é comum ter um isolamento térmico, porque a própria, né, temperatura do contato com a mão pode interferir, né, no instrumento. Por isso que nós vimos também no procedimento de calibração a estabilização de temperatura, tá? Aí nós estamos recordando também o que vimos anteriormente. Só que paquímetros e micrômetros têm vários tipos, né? Então são instrumentos aí que
são específicos, né? Então temos alguns tipos de instrumentos, né? Por exemplo aqui, né? Os instrumentos, né? Para engrenagens, né? Que é esse número 1. Temos aqui, né? Instrumentos, né? Com pontas intercambiáveis ou somente pontas, né? Temos outros instrumentos aqui, né? Para profundidade, enfim, né? Temos vários tipos de aplicações com os micrômetros, tá bom? Vamos agilizar um pouquinho para a gente ir fechando a aula de hoje. Como que funciona a leitura do micrômetro, né? Primeiro, né? O centesimal, tá? O centesimal ele tem a característica que é o seguinte, tá? A cada volta, tá? Eu teria aí meio milímetro, tá? A cada volta. Cada traço que o movimento ao rotacionar ele, tá? Ou seja, na própria bainha aqui, ó, eu tenho um contador desses 50 milímetros. Esse 50 milímetros eu dividi em 10 partes. Aliás, né? Cada tracinho aqui, né? Vai ser equivalente aí a 5 milímetros, tá? Então, meia volta, dividir a bainha em 5 milímetros. Ok? No tambor, tá? Se eu dividir, né, esse 5 por 50, né, eu tenho ali 0,01 milímetro, tá? A cada tracinho aqui do meu tambor. Então, dividindo ali por duas voltas, tá? Como que seria feita a leitura? Primeiro passo, a leitura na bainha, tá? E segundo passo, a leitura no tambor. Vamos dar uma olhadinha como funciona? Então, só para a gente, né, visualizar melhor. Nós temos aqui o zero. Depois do zero, notem que esse tipo de instrumento, que é o centesimal, ele tem uma escala invertida, né? Tem traço para o lado abaixo da linha de referência e tem alguns traços para o lado acima da linha de referência. Para o lado abaixo da linha de referência, eu tenho a primeira volta. Para o lado de cima, a segunda volta. Isso diferencia para a gente não se perder, né, na hora que está na segunda volta do instrumento. Então, sempre que está alinhado abaixo, né, a gente está pegando a primeira metade ali da volta. Tá? A primeira volta, na verdade, que vai dar meio milímetro. Na segunda volta, nós completamos mais meio milímetro. Então, note que aqui em cima eu contaria de 1 em 1. Tá? E aqui embaixo eu contaria de meio em meio. Ok? Então, eu contaria meio milímetro, 1 milímetro. 1,5 milímetro, né? 2 milímetros. 2,5 milímetros. Ah, está quase aparecendo o tracinho do 2,5. Nós vamos perceber que quando ele chegasse no zero aqui, ó, nós estaríamos alinhando ele no 2,5 milímetros. Tá? Porém, não chegou ainda. Ao rotacionar, né, o tambor, né, ainda não chegou a 2,5 milímetros. Mas também passou de um tracinho aqui. Está vendo esse número 5 que está entre parênteses? Né? Esse número aqui é o número interpolado. Tá? Então, a leitura nesse instrumento, apesar dele ser centesimal, ela pode ser dada como milésimos. Tá? Então, a leitura, no caso aqui que nós temos, é, né, 2 milímetros completos. Quantas voltas foram dadas? Praticamente 4 voltas. Quase a quinta volta, tá? No tambor. Ok? 495 milésimos de polegada num instrumento centesimal. Ok? E tem o caso do instrumento milesimal propriamente dito. Tá? Ele trabalha aí, a interpolação já vai ser feita de uma maneira mais, né, indicada no próprio instrumento. Ele tem um auxílio para fazer essa interpolação, que seria uma terceira medida. Então, na escala, né, fixa, ainda é 0,05, mesma coisa.
Cada volta também é meio milímetro, entendeu? No tambor ainda é um centésimo de milímetro, ok? Porém, existe um nônio na própria bainha, tá? Ou seja, nós voltamos na bainha. Então, primeira leitura na bainha, segunda leitura no tambor, terceira leitura na bainha novamente, tá? Como que ficaria então? Veja essa imagem ampliada, tá? Nós tiraríamos a dúvida do último número, né? Visualizando diretamente na bainha, né? O alinhamento com esse nônio, né? Com essa possível interpolação desse valor, tá? Então, os números aqui na linha de referência, né, vão ser diferenciados ali pelo tamanho, igual no paquímetro, né? O tamanho do traço indica ali, né, a subdivisão da divisão, né? Aqui vai ter duas alturas de traço. O traço da primeira volta é menor que o traço da segunda volta completa do tambor, tá? Então vai ter uma diferença, né, de alturas, indicando 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5. E vamos somar posteriormente, né, com o valor da bainha e depois com o valor do nônio, tá? Então na bainha não chegou no 30, deu 29. Só que passou, que eu estou vendo, né? Passou do 29. Qual que é o número que eu vou interpolar aqui? O número 4, que é o número que alinhou entre bainha e tambor. Tá ok? Pessoal, né? Então, fechando a aula de hoje, que nós comentamos bastante sobre leitura de instrumento, né? Praticamente vimos 3 instrumentos, tá? Esses são os links de referência para vocês encontrarem na internet, né, esses instrumentos que nós utilizamos como referência hoje. E lá vocês conseguem manipular eles e entender também um pouquinho melhor, treinar um pouquinho melhor, né? Pelo menos virtualmente, ok? Essas medidas que comentamos hoje. Então nossa aula vai ficar gravada, né? Deixe essas referências para vocês. É fácil encontrar essas referências, né, na internet. Até uma breve pesquisa no Google como parquímetro virtual simulador já vai, né, referenciar esse link, esse site, tá bom? Aí eu sugiro que vocês visualizem, tá, esses links, ok, para conhecer um pouquinho mais desses instrumentos, tá? E as dúvidas que possivelmente vocês vão tendo, vocês postem, né? Pode ser até posteriormente, porque o nosso vídeo vai ficar gravado. E na próxima aula nós trazemos aqui, né? Tiramos as dúvidas, tá bom? Pode ser? Por hoje já podemos, né, finalizar a nossa aula. Agradeço a todos que estão participando aí, né? Que comentaram aí, deixem o seu boa noite, tá? E, né, na próxima aula nós continuaremos então, né, e vamos abordar um pouquinho mais os procedimentos. Beleza? Falou, pessoal. Até mais, hein? Bons estudos. Fiquem com Deus, tá?